Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do KoreaCast. Eu sou a Van Bor e hoje nós vamos falar sobre uma história que mistura realidade e ficção e que tem como protagonista a última princesa da dinastia Joseon, a princesa Do-hee. Talvez vocês já tenham ouvido falar dela, principalmente por causa do filme A Última Princesa, The Last Princess, que foi lançado em 2016. Mas a pergunta que fica é: até que ponto o que vemos na tela é verdade? E é isso que eu vou te contar no episódio de hoje. Considerando que a princesa Do-hee foi a última princesa da dinastia Joseon e que, como vocês já sabem, foi um império político que durou mais de 500 anos, é estranho que a história dela não seja tão conhecida, mesmo na Coreia, até bem recentemente. Além de uma biografia de 1996, escrita em japonês por um pesquisador japonês de histórias femininas, ela era pouco mais que uma nota de rodapé até 2010, que foi quando uma escritora em ascensão chamada Kwon Bi-young escreveu um romance que ficou muito popular na Coreia, baseado na vida dela. E aqui, gente, quero frisar baseado, porque nem o livro é fiel à história real dela. O título do livro é Princesa Do-hee e, infelizmente, não há edições em português, só inglês e coreano. Embora o nosso tema de hoje seja a Princesa Do-hee, acho importante mencionar os eventos que antecederam o nascimento dela, pois eles desempenharam um papel importante na formação da vida dela. Então eu peço permissão para vocês aqui para me alongar um pouco. Então eu vou contar para vocês como o pai dela ascendeu ao trono. Em 1864, o rei Cheoljong, que era o 25º rei da dinastia Joseon, morreu sem deixar herdeiro. Isso deixou a seleção do próximo rei nas mãos de 3 viúvas, e uma delas era a esposa dele. Sendo membro do clã Andong-kin, a esposa do falecido rei viu uma oportunidade de aumentar o poder do clã dela e reivindicou o direito de escolher o próximo rei. Mas, tradicionalmente, esse direito cabia à rainha viúva mais velha, ou seja, a rainha Shinjong, que havia sido esposa do 24º rei, que também morreu sem filhos. Aí vocês podem se perguntar: Van, como assim o rei morreu sem herdeiros e como esse Cheoljong aí virou rei? Mas isso, gente, é história para um próximo episódio. Por ora, vou dizer apenas que ele era um parente distante do rei falecido. A rainha Shinjong era do clã Pungyang-jo, o único rival do clã Andong-kin. À medida que o rei Cheoljong ficava cada vez mais doente, a rainha Shinjong foi abordada por um membro do clã Yi, que era parente distante do 16º rei de Joseon, e cujo pai, por adoção, era parente do 21º rei. Que confusão, né, gente? Tem um drama que retrata essa história e eu vou trazer para vocês em breve. Mas voltando, esse obscuro ramo do clã Yi conseguiu sobreviver a várias intrigas políticas justamente por não se juntar a facção nenhuma. Sendo ele próprio inelegível para o trono, o homem que foi até a rainha Shinjong acreditava que o filho dele, que se chamava Lee Myung-bu, de 12 anos, era um possível sucessor. E a rainha gostou da ideia e concordou. Então, em 21 de janeiro de 1864, Lee Myung-bu se tornou o rei Gojong, com a rainha Shinjong governando no lugar dele como regente. O pai dele recebeu o título de Hansong Daewongun e a rainha Shinjong o convidou para ajudar o filho a governar. Em 1866, a rainha Shinjong renunciou o seu direito de ser regente. Embora permanecesse regente, foi o pai de Gojong que se tornou o verdadeiro governante.
Durante o governo de Daewon-gun, o pai do Gojong, a França e os Estados Unidos tentaram iniciar um comércio com a Coreia, mas não tiveram sucesso devido à política de isolamento do rei contra qualquer potência ocidental. Vocês veem americanos e franceses na Coreia nessa época, inclusive na série Mr. Sunshine. Em novembro de 1874, depois que Gojong iniciou seu governo direto e o Daewon-gun foi forçado a se aposentar, a esposa de Gojong, a rainha Min, e seu clã ganharam controle total sobre a corte. Ao contrário das rainhas que precederam ela, a rainha Min era mais ambiciosa e assertiva. E cerca de 5 anos após o casamento dela, com apenas 20 anos, ela começou a ter um papel ativo na política. Durante todo esse tempo, a Coreia ainda estava subordinada à dinastia Qin da China, mas o Japão, há muito tempo, já tentava tomar o controle da Coreia para si e torná-la um estado fantoche. A Coreia ficava literalmente, gente, no meio entre a China e o Japão. O Japão já havia utilizado a assistência da família So de Tsushima, uma ilha situada entre o Estreito de Tsushima e o Estreito da Coreia, a meio caminho entre Kyushu e a Península Coreana, para desempenhar o papel de intermediário nas relações nipo-coreanas. E eles fizeram isso com sucesso durante séculos. O clã So governou Tsushima do final do século XVI até a reorganização da sociedade japonesa nas décadas de 1860 e 1870, e acabaria desempenhando um papel importante na vida da princesa Dogi. Durante o período de instabilidade política na Coreia, após a ascensão de Gojong ao poder, a restauração Meiji no Japão estava levando grandes mudanças para o país, que se industrializou rapidamente e adotou ideias ocidentais. O ano de 1894 viu o início da Primeira Guerra Sino-Japonesa, quando a China Qin e o Japão lutaram pela influência sobre a Coreia, com grande parte da guerra acontecendo dentro do território coreano. A tecnologia militar superior do Japão deu a eles a vitória, e em fevereiro de 1895, a China Qin pediu a paz. Em 1876, o Japão forçou a Coreia a assinar o Tratado de Ganhwa, um tratado totalmente desigual que permitiria ao Japão entrar em território coreano para obter peixes, minério de ferro e outros recursos naturais, além de permitir que o Japão estabelecesse uma forte presença econômica lá. O tratado também concedeu aos cidadãos japoneses direitos extraterritoriais na Coreia, o que significa que eles estariam isentos da jurisdição da lei local. Bom, gente, não é surpresa então que o rei Gojong não tivesse amor pelo Império Japonês. O envolvimento cada vez maior da rainha Min na política levou ela a buscar apoio externo, inclusive da China e de potências ocidentais, para tentar manter o Japão sob controle. Mas isso rendeu a ela a inimizade não só do Japão, mas também de muitos aristocratas tradicionalistas. Em 1895, a rainha Min, com 43 anos, foi assassinada por agentes japoneses e, pasmem, esses agentes japoneses foram auxiliados por coreanos que eram leais ao sogro dela, que não gostava dela. E como era de se esperar, o ódio de Gojong pelo Japão só aumentou depois disso. E em 1897, ele declarou a Coreia um império e iniciou a reforma de Gwangmu, que abrangia os militares, a economia e a educação, com o objetivo de modernizar a Coreia.
O rei Gojong sofreu várias tentativas de assassinato e abdicação. Durante a Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905, em que o Japão venceu, os esforços diplomáticos para manter a Coreia independente falharam. Quando o Japão soube dos esforços do rei Gojong, eles acabaram forçando ele a abdicar do trono em 1907, e ele foi sucedido por um de seus filhos, o imperador Sunjong. Depois disso, o rei Gojong e a sua comitiva foram confinados no Palácio Doksu, onde ele fez inúmeras tentativas de buscar refúgio fora da Coreia, mas infelizmente ele não conseguiu. Foi aí que em 22 de agosto de 1910 aconteceu a maior desgraça para o povo coreano, e o Japão anexou a Coreia sob o Tratado de Anexação Japão-Coreia. E Gojong perdeu o título de imperador e, como prêmio consolação, foi recebido como membro da família imperial japonesa. Nossa, ele deve ter ficado bem feliz, né, com esse título. É muita humilhação. Enfim, gente, esse era então o status da Coreia e a posição do pai dela quando a princesa Dogi, a filha mais nova do Gojong, de 60 anos, nasceu em 1912. Puxa vida, ficou longa essa contextualização, né, gente? Mas eu achei que era importante para vocês entenderem a história dela, conhecerem antes a situação da família dela e da Coreia na época. Dito isso, vamos em frente. Embora o rei Gojong já tivesse tido 4 filhas, nenhuma delas sobreviveu ao primeiro ano de vida. Então, a Dogi foi considerada a única filha dele. Durante os primeiros 5 anos de vida dela, Dogi foi chamada de Agi, que significa bebê, e não foi formalmente reconhecida como princesa porque a mãe dela não era a rainha, e sim uma concubina. E as princesas recebem títulos e tratamentos diferentes nesses 2 casos. E eu vou trazer isso para vocês em um outro episódio, onde eu quero falar só sobre as mulheres. Gente, são tantas histórias e tantos aspectos da história coreana que eu poderia gravar todo dia sem repetir um assunto. Mas voltando, Gojong amava demais essa filha, e vendo o quão inteligente ela era, ele construiu para ela o Jardim Doksugun, em 1916, que também foi frequentado por meninas de famílias nobres que vinham ali para brincar e aprender junto com a princesa. Mas, como ela ainda não tinha um título oficial, a pequena Dogi era ignorada pela maioria das outras meninas e tratada como se não existisse. Imagina aquelas menininhas mimadas ali desfrutando do jardim que o pai dela fez especialmente para ela brincar com elas, e elas ignorando ela na cara dura. Mereciam umas palmadas, né? Vendo tudo isso, em 1917, Gojong conseguiu persuadir o governador-geral da Coreia de registrar o nome da Dogi na família imperial, garantindo a ela, assim, legitimidade e um título de princesa. A popularidade da Dogi entre o povo coreano não escapou da atenção das autoridades japonesas. E para proteger a filha, Gojong planejou um noivado secreto entre ela e um sobrinho de um dos camareiros da corte. Mas infelizmente as autoridades japonesas descobriram o plano e impediram. Esse noivo é retratado no filme e nós vamos falar dele mais adiante. Logo após esse acontecimento, no dia 21 de janeiro de 1919, aos 66 anos, Gojong morreu de repente no Palácio Doksu, apesar de não estar doente. Foi uma morte muito suspeita. Bom, gente, embora Choson já estivesse anexado pelo Japão desde 1910, ela viveu confortavelmente em Seul, porque o Japão prometia segurança e status para a família real. Lá, ela frequentou a pré-escola e o ensino fundamental.
e é lembrada como uma aluna inteligente e extrovertida. A vida dela foi desfeita em 1925, quando o pai dela morreu. Isso significou tristeza nacional para os coreanos, mas afetou particularmente a saúde mental da princesa. O Japão só manteve a família real intacta porque temia uma revolta entre os coreanos se eles os matassem. Após a morte do rei Gojong, que era o chefe da família real, não sobrou ninguém da família que fosse lucrativo o suficiente para o Japão considerar proteger. A morte do pai fez com que Do-gi passasse a ser vista como protegida do governo de ocupação japonês. Então, imediatamente após a morte do pai, ela foi enviada para o Japão como parte do plano colonialista de japonizar a família real. O Japão forçou muitos dos membros da família real a se mudarem para o Japão e se tornarem japoneses, entre aspas, para encorajar outros coreanos a se assimilarem. Aos 13 anos, ela foi transferida para o Japão, longe da mãe, supostamente para continuar os estudos junto com os irmãos em Tóquio, mas a razão mais óbvia era para impedir a possibilidade do povo coreano organizar uma rebelião em torno dela. Ela foi matriculada em uma escola secundária só para mulheres. Lá, ela temia ser assassinada e sempre carregava a própria garrafa de água para evitar que fosse envenenada. A vida dela piorou quando a notícia da morte da mãe chegou em 1929. Após saber da morte da mãe, Do-gi foi consumida pela depressão e ela não saiu do quarto por dias, se recusou a comer e a falar com qualquer pessoa. De acordo com um tio dela, ela sofria de insônia e andava sonâmbula pela casa enquanto dormia. Ela começou a demonstrar sinais de instabilidade mental e foi levada a um psiquiatra. Lá, ela foi diagnosticada com demência precoce. Embora a demência frequentemente ocorra em pessoas mais velhas, o alto nível de estresse e medo que ela estava vivenciando fez com que ela desenvolvesse essa doença prematuramente. Os principais sintomas da demência precoce incluíam rápida desintegração cognitiva e delírio. A maioria dos pacientes dessa doença está no final da adolescência ou no início dos 20 anos. Acreditava-se que a morte da mãe desencadeou o desenvolvimento dessa doença. É aqui onde começa a diferença entre a vida real e o que vemos no filme. O filme mostra a Do-gi como uma mulher forte e resistente, organizando escolas para crianças coreanas e fazendo discursos inspiradores. Na verdade, Do-gi era uma pessoa mais introspectiva e insegura. Ela sofreu muito com a solidão e o medo, que acabou desencadeando os problemas de saúde mental. Em 1929, quando a mãe da Do-gi morreu, ela recebeu permissão para retornar à Coreia para o funeral da mãe, mas ela foi submetida à humilhação de não poder usar roupas de luto adequadas. Depois que a Do-gi retornou a Tóquio, ela começou a sofrer de sonambulismo, e como seu comportamento se tornou mais imprevisível, ela se mudou para a casa do seu meio-irmão, o príncipe herdeiro Lee Hyun, que embora fosse o 7º filho de Gojong, ele se tornou o príncipe herdeiro do irmão mais velho, pois a mãe do atual rei, a rainha viúva, já havia morrido, e era ela que seria regente caso o rei ficasse impossibilitado de cuidar dos assuntos de Estado, o que significava que ele tinha pouco apoio na corte. Mas ser príncipe herdeiro significava que Lee Hyun era usado como um peão pelas autoridades japonesas para impedir que Gojong, quando vivo, tomasse quaisquer ações anti-japonesas. Por isso, em 1907, com apenas 10 anos, Lee Hyun foi matriculado numa escola em Tóquio. Agora vamos falar sobre o casamento dela.
No filme, o papel de noivo protetor é dado a Kim Jong-un, que é um personagem real. Ele era sobrinho de um camareiro da corte, aquele que mencionei lá no início, que foi escolhido pelo rei Gojong para casar com a princesa. Mas tanto na vida real como no filme, esse noivado foi frustrado pelos japoneses, que enviaram a princesa para estudar no Japão. À medida que a condição de saúde dela piorava, na época, a maioria das doenças mentais, gente, incluindo a demência precoce, era muito pouco compreendida. Quando ela foi diagnosticada pela primeira vez, Do-gi foi prometida em casamento a um aristocrata japonês, mas o irmão dela, o príncipe Lee-yun, protestou por causa da condição dela e o casamento foi adiado. No entanto, assim que ela mostrou sinais de melhora, o casamento seguiu em frente e o irmão dela não teve como impedir. O casamento era parte do plano colonialista japonês de assimilar a família real no Japão. O governo japonês casou a princesa com um conde chamado Takeyuki So, que era poeta. Com apenas 19 anos, ela se casou com o conde, cumprindo a meta do governo colonialista japonês de promover a sua propaganda. O marido dela, o conde Takeyuki, do clã So de Tsushima, a mesma família So que atuou como intermediária entre o Japão e a Coreia, mas o status deles agora não passava de uma nobreza média. Disse que ele era um homem gentil e sensível e que tratava bem a noiva, e que Do-gi parecia feliz no casamento. Infelizmente, ela continuou a ser atormentada pela condição mental, isso exigia um tratamento caro e acabou prejudicando o casamento. Em 14 de agosto de 1932, Do-gi deu à luz uma filha, Masai, a única filha do casal. Infelizmente, Do-gi não teve a chance de ser a mãe que ela queria ser para sua filha, pois a condição dela, mais uma vez, piorou. E em 1933, ela foi internada em uma instituição mental pela primeira vez e permaneceu lá durante toda a Segunda Guerra Mundial. Uma das condições que ela desenvolveu foi a afasia, que é uma incapacidade de entender ou de formular a linguagem. E isso deve ter impactado severamente o relacionamento dela com a filha, Masai. Em 1941, o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial e o irmão dela, o príncipe herdeiro Lee-yun, foi obrigado a servir no exército japonês até a rendição do Japão em 1945. Após a guerra, a aristocracia japonesa foi abolida, o que significa que o conde Takeyuki perdeu o título, o poder político e qualquer fonte de renda. A Coreia, no entanto, estava mais uma vez independente. Devido à saúde mental precária da princesa Do-gi, Takeyuki pediu permissão ao príncipe herdeiro Lee-yun para se divorciar dela. E então, eles se divorciaram em 1955. Takeyuki acabaria se casando com uma mulher japonesa depois e tido 3 filhos. A filha de Do-gi, Masai, se formou na universidade e se casou em 1955. No entanto, a tragédia ainda perseguia a princesa Do-gi. Masai desapareceu em agosto de 1956 e nunca mais foi vista. Acredita-se que ela cometeu suicídio por causa do estresse causado pelo divórcio dos pais. Uma carta de suicídio foi encontrada nas montanhas. A perda da filha agravou a condição da Do-gi e ela continuou a piorar. Provavelmente, ela permaneceu alheia ao fato de que o seu país havia sofrido uma outra guerra logo após a Segunda Guerra Mundial. Após a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, a Coreia se dividiu em Coreia do Norte e Coreia do Sul. O Norte com o bloco comunista da Rússia Soviética e o Sul com o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Sob o governo do presidente Syngman Rhee, a Coreia do Sul contemplou por um tempo
a ideia de um governo autoritário, o que significava que as autoridades acreditavam que a presença da família real poderia levar à instabilidade política. Por esse motivo, as petições do príncipe herdeiro Yoon ao governo sul-coreano para permitir que ele e a irmã, a princesa Do-gi, retornassem para casa foram repetidamente rejeitadas. Finalmente, em 1961, as circunstâncias mudaram, possivelmente porque Syngman-rhee não era mais o presidente, e Do-gi recebeu permissão para voltar à Coreia. Isso aconteceu aqui também, gente, no Brasil, com a nossa família real. Quando os militares deram o golpe da República em 1889, Dom Pedro e a família real foram expulsos e impedidos de retornar, pelo mesmo motivo, inclusive. O medo que o povo brasileiro se reunisse a favor da restauração da monarquia. Inclusive, a princesa Isabel tentou diversas vezes retornar com os filhos e foi impedida. Infelizmente, ela não conseguiu retornar em vida. Mas enfim, o papo aqui é sobre a Coreia. E finalmente, em 26 de janeiro de 1962, a princesa Do-gi voou de volta para casa e chorou ao ver a terra natal pela primeira vez em 37 anos, depois de décadas vivendo como prisioneira no Japão. Embora a princesa Do-gi tenha recebido permissão para voltar para casa, o irmão dela, o príncipe Lee-yoon, não recebeu permissão até novembro de 1963. Ele havia sofrido um derrame em 1959 e quando ele retornou, ele estava inconsciente devido a uma trombose cerebral e foi tratado em um hospital de Seul. Junto com a sua esposa Lee Bang-ja, que era a princesa Masako de Nashimoto, no Japão, e seu filho, o príncipe Lee-gu, ele retornou e viveu no Palácio Cheongdo com a Do-gi e morreu em 1º de maio de 1970. Embora a condição mental da princesa tenha se estabilizado periodicamente, ela passou os últimos anos de vida entrando e saindo de vários hospitais. A princesa Do-gi morreu em 21 de abril de 1989, aos 76 anos, e foi enterrada num túmulo real ao sul de Seul, perto do pai e da sua consorte, a imperatriz Myeongseong. Um detalhe importante que não aparece no filme é que, depois do divórcio, Takeyuki tentou visitar a Do-gi na Coreia, anos depois de ela ter retornado, mas por questões políticas, ele não foi permitido vê-la. A história da princesa Do-gi é um lembrete doloroso dos efeitos do colonialismo e da ocupação. O filme A Última Princesa faz um ótimo trabalho em trazer à tona a memória dessa figura histórica, mesmo que tome algumas liberdades criativas. É muito triste que tudo parecia estar contra a princesa Do-gi ao longo de toda a vida dela. E eu não ficaria surpresa se a turbulência que a envolveu em seus primeiros anos de formação, especialmente a morte repentina do pai que era tão amoroso, tivesse desempenhado um papel importante no estado mental dela. A vida dela é uma das muitas vidas tiradas e arruinadas pela colonização e anexação da Coreia. Então, pessoal, o filme A Última Princesa tentou retratar essa história com uma pitada de ficção, para deixar tudo mais dramático. Mas é importante lembrar que, por trás das câmeras, existiu uma pessoa real que sofreu muito. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre a verdadeira história da princesa Do-gi. E se vocês ainda não assistiram o filme, vale a pena. Mas agora vocês já sabem que nem tudo ali é 100% verdade. No próximo episódio, a gente continua explorando as histórias e figuras que marcaram a Coreia. Se você curtiu, não esqueça de seguir o CoreaCast aqui no canal Repaginadamente para mais episódios como esse, onde a gente mergulha fundo nas histórias e curiosidades e tradições da cultura coreana. Muito obrigado pela sua companhia
e até a próxima. Annyeong!